No episódio de hoje falaremos sobre esse tema tão enigmático e muitas vezes evitado. Falaremos sobre a morte. O que a Bíblia fala sobre a morte? Devo temer a morte? Afinal de contas, o que de fato é a morte? E melhor, Deus nos promete acabar com a morte? Prepare o seu coração, porque essas e outras perguntas responderemos agora no Experimenta. Experimenta Português, episódio 12, cena 3, take 1. E aí, como vai você? Meu nome é Igor Rocha. Nasci em uma família cristã. Fui batizado ainda na infância, mas durante a minha adolescência, eu percebi que existiam outros caminhos. Por isso, de repente, tudo aquilo que eu acreditava veio abaixo. O que responde a todas essas dúvidas sobre o cristianismo que surgem na minha cabeça? O que leva os meus amigos a pensarem diferente de mim? E se tudo que eu aprendi ao longo da vida foi baseado numa grande mentira? Nossas crenças determinam quem somos e definem como pensamos, sentimos e agimos. Só que, às vezes, passamos pela vida muito ocupados ou indiferentes e não nos damos a oportunidade de refletir sobre a origem do que nós cremos. É por isso que eu carrego em minha mochila esse caderno com os questionamentos que ajudaram a formar as minhas crenças. E esse programa está dedicado a responder cada uma dessas perguntas em cada episódio. E a pergunta de hoje é: quem não tem medo da morte? Parafraseando o grande poeta, dramaturgo e escritor nordestino Ariano Suassuna, quem não tem medo dessa sentença, o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação, que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Experimenta e veja como Deus é bom. Experimenta a vontade do Senhor. Experimenta, vem agora é só provar. Experimenta e conheça o seu amor. Experimenta, 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 experimenta. O que acontece após a morte? Será que há uma esperança além dela? Bem, nós veremos isso no programa de hoje. A incerteza do desconhecido traz temor ao ser humano. Afinal, gostamos de sentir segurança em situações para as quais temos controle. É indiscutível que não temos como exercer poder diante da morte. E esse questionamento não para por aí. O que será que faríamos se soubéssemos da iminente chegada da morte? O imaginário do ser humano é diverso, repleto de teorias sobre esse assunto. Decidimos saber um pouco mais da opinião popular. Viemos aqui na frente desse cemitério para perguntar às pessoas que passam aqui o que elas pensam sobre isso. Se você soubesse que, por acaso, esses fossem seus últimos minutos de vida, os últimos 30 minutos da sua vida, o que é que você faria? Falar a verdade pra você, eu nem sei. Tem tanta coisa que você pensa de fazer, mas é difícil, cara. Difícil você saber o que você tem que fazer, né? Primeiramente, eu pensaria nos meus filhos, né? Que é que eu penso em tudo, meus filhos e os netos. Se eu soubesse que eu teria só 1 hora ou 1 minuto, com certeza é minha família. Procurava agradecer a Deus pelos últimos dias de vida e fazer o bem. Eu ia dedicar todo o meu tempo a fazer a vontade de Deus. Porque independente do que acontecer, essa é a única certeza que a gente tem. Então vamos viver que ninguém sabe qual é o número da senha, né? Eu acho que eu faria um exame de consciência, perdoaria. Eu acho que o perdão aqui é extremamente importante. E você, o que faria? A mesma coisa que ele, a gente faria junto.
O medo da morte pode ser universal. É inegável que algumas culturas celebram o fim da vida como um rito de passagem, mas claro, temer a morte está ligado ao que nós pensamos a respeito do que vem depois da morte. A concepção pessoal do pós-morte faz toda a diferença em como esse evento é tratado. Na Idade Média, um dos instrumentos que gerou o temor às consequências da morte foi a obra A Divina Comédia, do poeta italiano Dante. Você provavelmente já ouviu falar sobre ele. Bebendo diretamente da visão grega sobre os tormentos de Hades, mundo dos mortos, Dante transporta essa visão à religião cristã lá da sua época. A obra se divide em 3 partes: inferno, purgatório e paraíso. Das 3, a seção mais famosa é a seção, adivinha de onde? Do inferno. O terror de passar por uma penitência eterna em um lugar cheio de tortura certamente gerou no imaginário da população uma aversão à morte. Mas será possível conciliar a visão de Dante com o que o texto bíblico apresenta sobre a morte? Bem, eu vou pedir para um grupo de pesquisadores, teólogos, pesquisarem um pouco a respeito disso. Vamos ver o que é que eles vão falar. E aí, galera, preciso de vocês, hein? E aí, pessoal? Eu tô ansioso para saber o que vocês descobriram. Deixai toda a esperança vossa que entrais. Que? Vocês não descobriram nada? Não. Essa é uma referência de um livro. Nada a ver com nossos resultados. O que você nos solicitou, aqui está. Traçamos um paralelo entre o que está na Bíblia com o que está escrito no livro. E nossas análises de dados têm algumas divergências. Por exemplo, o texto de Eclesiastes, verso 5, capítulo 9, ele diz o seguinte, que os mortos não sabem de nada. O verso 10, ele reforça ainda mais essa afirmação. Eles não têm consciência nenhuma. Isso mesmo. Na obra de Dante, encontra-se os mortos, no lugar que é chamado de inferno. Ao analisarmos Isaías 26:19, lá fala que o lugar onde os mortos é na sepultura, no pó da terra. O que deu pra gente concluir que a base para toda a obra de Dante se aproxima mais do lado da noção grega de pós-morte do que da visão bíblica. Sobre o estado dos mortos, nós analisamos que não é tão aterrorizante quanto se pensa. O apóstolo Paulo escreveu, porque estou certo de que... Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Isso. Que bom que a gente esclareceu as suas dúvidas. Esclareceu? Isso me deu uma ideia para um experimento prático. Eu vou me disfarçar de um agente da prefeitura e vou perguntar a algumas pessoas se elas gostariam de encurtar a vida. Logicamente, isso é tudo uma brincadeira. O que eu quero mesmo nesse experimento é ver a reação das pessoas. Então, veja o que aconteceu. Eu sou do controle populacional de segurança, estou fazendo uma pesquisa, posso fazer umas perguntas rápidas para o senhor? Vocês concordam que no estado de São Paulo nós temos um número populacional muito elevado? De pessoas, muita gente no estado de São Paulo? Você tem. Lotado, né? Muita gente. O senhor acredita que o fato de ter muita gente, isso acaba influenciando na quantidade de alimentação? Depende da pessoa, né? Porque a pessoa não trabalhar não bebe, né? Aí não sobra para quem tem muita gente, né? O povo dos interiores vem tudo para a cidade. Pelo fato de ter muita gente, compra-se mais alimento, logo o alimento fica mais caro, logo fica com mais dificuldade de chegar alimento a supermercados, etc. Concordam? A gente está fazendo um convite para que esse controle populacional ele seja reduzido. A gente está querendo reduzir a população. O senhor gostaria de participar? Que isso, moço? Para quê? Vocês terem interesse em participar? Muito agradecido. Não querem não participar, não? Deus abençoe. Eu tô aceitando. Tô louco. É para diminuir a população. O senhor tem que diminuir, tem que aumentar, velho. Não, mas o senhor tem 62 anos, né? Eu tenho 62. O senhor não já viveu muito não, o suficiente, não? Eu quero viver 200. Louco. O senhor quer ver mais ainda? 200. Se eu pegar 300 anos, pra mim tá bom demais. Eu não concordo. O senhor não quer não participar, não? Não. Mas o senhor não falou que estava muito cheio de gente, né? Muito mais. Porque, você sabe, esse tempo tem mais.
O povo vai ficar se acabando. Tá louco? A gente queria saber se vocês que gostariam de participar. Tá louco, de jeito nenhum. Sério? Você quer morrer assim? Mas é porque assim, as pessoas... Uma serviço. Perguntei, não faz nem procura. Imagina, e Deus fica onde? Certeza? Então tá bom. Obrigado, viu? Que é isso? Tá, então vocês não querem participar, né? Tá bom, obrigado, viu? Mas tá bom, então. Obrigado, viu, gente? Desculpa aí, mas... É louco, tira meu nome daí. Tá, obrigado. Seu Sérgio, na verdade é uma brincadeira. A gente tá fazendo experimento social, tem um rapaz gravando ali, ó, na câmera, tá vendo? Tem um outro rapaz gravando ali do outro lado. A gente tá fazendo experimento social só para falar para as pessoas que a gente tem amor pela vida, né? Todo mundo tem amor pela vida. Na hora de que alguém fala uma coisa dessa, ninguém quer, ninguém aceita. Não aceito. A gente tá fazendo um experimento social a favor da vida. Porque quando a gente fala de morte, ninguém quer. A gente quer viver muito mais, é o que o senhor falou, não é verdade? Estou agora. Tá vendo a câmera ali, gravando vocês? Tem uma câmera ali gravando ali, ó. Tem mais um outro cara gravando ali. No próximo bloco, nós veremos o que a Bíblia fala sobre a morte e qual é o plano de Deus para acabar com a morte de uma vez por todas. Então, não sai daí. No bloco anterior, fizemos uma pegadinha com algumas pessoas na rua. E o resultado foi exatamente o que a gente esperava. Ninguém gosta da morte. Para isso, Deus tem um plano para acabar com ela para sempre. E aí, vamos ver? A Bíblia apresenta o ser humano como sendo integral e indivisível. Na concepção hebraico-bíblica, o homem é uma alma vivente, ao invés da noção comum de que nós temos uma alma. Para se entender, é simples. O texto, que está em Gênesis capítulo 2, verso 7, descreve a criação do homem e até mesmo coloca uma fórmula nessa criação. Corpo mais fôlego de vida igual a alma vivente. É só observar lá na Bíblia. Para ilustrar melhor, eu trouxe essa lâmpada aqui para explicar um pouquinho melhor para você. Então, me acompanha. Nós somos corpo mais espírito. E ao juntar as duas coisas, nós nos tornamos alma vivente. Da mesma forma, para que exista a luz. Simplesmente a energia que está sendo emitida aqui não é suficiente para ter luz. Da mesma forma que simplesmente a lâmpada também não é suficiente. Para que isso seja possível e tenhamos luz, é preciso juntar a energia e a lâmpada para que finalmente a luz ela passe a existir. Da mesma forma acontece com o nosso corpo e com o espírito. Se juntar o corpo e o espírito, nós então somos alma vivente. O espírito não é outra coisa senão o fôlego de vida que foi dado por Deus. Então, as pessoas que morreram estão agora todas no céu? Não exatamente. No Antigo Testamento, a palavra hebraica ruach aparece 377 vezes e é sempre traduzida como vento, fôlego ou espírito. A ficção diz que o espírito é apenas você mesmo sem o corpo físico. Mas segundo a Bíblia, o fôlego de vida que habita em nós é o mesmo fôlego de vida que habita em todos os seres vivos do planeta. E esse fôlego de vida, que também podemos chamar de espírito, tem uma única fonte: Deus. Ao morrer, as pessoas não vão para lugar nenhum, porque o fôlego de vida volta para Deus. A Bíblia muitas vezes compara a morte a um sono. Jesus, quando confortava as irmãs do falecido Lázaro, além de já ter empregado a metáfora do sono, não afirmou que ele estava no céu. Além disso, ele reafirmou a esperança da ressurreição. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Então, quando Jesus ressuscitou Lázaro depois de tantos dias, tirou ele do céu ou do inferno? Se Jesus tirou ele do céu, fez uma tremenda maldade com ele, trazendo ele de volta para sofrer na terra. E se tirou ele do inferno, concedeu uma segunda oportunidade de salvação, o que seria antibíblico. Então, segundo a Bíblia, qual é o estado dos mortos? Os que morreram já não fazem nada mais, aguardam na terra o momento da sua ressurreição, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol.
Portanto, aqueles que morreram não estão perambulando por aí. Esses descansam e aguardam o retorno de Jesus para o dia da ressurreição. Bem, esse daqui é o jogo da morte. Como é que funciona esse jogo? Nós teremos algumas cartas de possíveis mortes, como por exemplo, morte por estresse. E aí a pessoa precisa ter paciência. Assalto, não reagir. Doença, remédio. Afogamento, sei nadar. Acidente de carro, cinto de segurança. Catástrofe natural, fugir a tempo. E veneno, antídoto. Para que os jogadores possam se livrar dessas mortes, eles têm que jogar a carta em cima da mesa e falar uma das coisas aqui. E aí, a última pessoa, a primeira pessoa que se livrar de todas as cartas, vence o jogo. Porém, durante o jogo tem a morte eterna. E a única coisa que pode salvar as pessoas da morte eterna é a cruz. Aquele que não conseguir colocar a cruz a tempo, infelizmente, já está eliminado do jogo. Então, durante o jogo, nós iremos ver aqueles que irão ficar sem cartas na mão e aqueles que vão conseguir fugir das mortes e principalmente da morte eterna. Existem algumas outras pequenas regras que nós explicamos aqui, mas durante a dinâmica do jogo você vai ver e você vai até poder imprimir essas cartas e brincar em casa depois, de repente, com seus amigos. Vamos ver. E aí, estão preparados? Sim. Preparados. O jogo da morte, então, hein? Bora ver quem que vai ganhar. Estresse. Paciência. Você falou primeiro e colocou primeiro. Então pode vir, pode vir. Ai, gente, vai dar certo. Ah, você deixa aí, é verdade. Deixa na frente. Deixa aí em cima da mesa. Assalto. Não reagir. Okay. Doença. Remédio. Afogamento. Sem nadar. Foi eu. E agora foi bem empate, hein? Ah, foi aqui, ó. Não, foi ambos. Tá, então volta. Acidente de carro. Sim, segurança. Ok. Catástrofe natural. Fugir a tempo. Vou guardar isso aí. Veneno. Antídoto. Foi primeira. Eu acho que ela foi primeiro. É uma conspiração. Tem lógica. Morte eterna. Cruz. Jesus. Foi por último. Eu acho que você foi o último. Então, infelizmente, você já está eliminado do jogo. Não se brinca com a morte eterna. Vamos lá? Afogamento. Sem nadar. Catástrofe. Fugir a tempo. Fugir a tempo. Ai, mas eu tinha jogado. Mas eu não falei, né? Falar. Tem que colocar aí e falar. Ai, Morte eterna. Cruz. Eu acho que você Ixi, foi o sobrou nós último. de novo. Peraí, deixa eu me organizar aqui, porque aí... Ai. Eliminado, então tira as cartas em cima da mesa que já foi eliminado. Então só tem elas duas agora, gente. Só tem elas duas no jogo. Vamos ver. Ai, meu Deus. Vai dar certo. Acidente de carro. Cinto de segurança. Ela colocou primeiro. Veneno. Peraí. Você falou veneno. Ah, verdade. Boa. Veneno. Antídoto. Uai, Ela ganhou. Mas é porque ela veio. Não acredito. Tá bom. Vamos lá, hein? Doença. Remédio. Falei primeiro. E agora? Foi? Falei primeiro. Vamos lá, hein? Outro não fala. Morto eterno não fala. Acidente de carro. Cinto de segurança. Doença. Ah, eu levantei primeiro. Levantou primeiro. Levantei primeiro. Assalto. Você ainda tem na mão, né? Não,
Ai, linda, tia. Enfim, né? Ah, cooperou pra mim, então. Ah, ótimo. Deus é bom demais. Vamos lá, hein? Estresse. Paciência. Afogamento. Sem nada. Estresse. Ela ficou lá assim, tá me enganando. Eu vi que você tinha jogado. Levou uma ação. Guerra química. Agora botou normal de novo. Veneno. De novo. De novela. Vamos lá. Ah, não, gente. Morte eterna. Sobrevivência. Não é possível, você pegou um tanto de carta e ainda sobrou pra mim, não. Ganhou. Então, vocês perceberam que no final das contas a única coisa que conseguiu salvar da morte eterna foi a cruz. Logicamente isso daqui é só um jogo, mas na vida real nós conseguimos até nos livrar da morte, mas da morte eterna a única pessoa que consegue nos livrar é Jesus. E você pode dizer, eu estou muito ocupado para buscar Deus, eu estou muito novo, deixa o tempo passar, mas não podemos nos esquecer em momento nenhum que a única pessoa que pode nos salvar da morte eterna é Jesus Cristo. Vamos fazer um parêntese aqui. O que a Bíblia diz sobre falar com os mortos? Falar com os mortos ou orar aos mortos é estritamente proibido na Bíblia. Deuteronômio nos diz que qualquer pessoa que consulte os mortos é detestável para o Senhor. A história de Saul consultando uma médium para trazer à tona o espírito morto de Samuel resultou em sua morte, porque ele foi infiel ao Senhor. Ele não guardou a palavra do Senhor e até consultou uma médium para orientação. Claramente Deus declarou que tais coisas não devem ser feitas. Considere as características de Deus. Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo e é capaz de ouvir todas as orações do mundo. Um ser humano, por outro lado, não possui esse atributo. Também Deus é o único com poder de responder às orações. Deus é onipotente, todo-poderoso. Certamente, isso é um atributo que um ser humano vivo ou morto não possui. E finalmente, Deus é onisciente. Ele sabe de tudo, mesmo antes de orarmos. Deus conhece nossas necessidades genuínas e as conhece melhor do que nós. Ele não apenas conhece nossas necessidades, mas também responde nossas orações de acordo com a sua vontade perfeita. Portanto, para que uma pessoa morta receba orações, o indivíduo morto tem que ouvir as orações, possuir o poder de respondê-la e saber como responder da maneira que for melhor para o indivíduo que ora. Somente Deus ouve e responde a oração por causa de sua essência perfeita e por causa do que alguns teólogos chamam de sua eminência. É a qualidade de Deus que faz com que ele esteja diretamente envolvido com os assuntos da humanidade, podendo assim responder às orações. Jesus Cristo é o nosso mediador. Podemos passar até Deus através de Jesus. Então, por que iríamos querer substituir isso com uma pessoa que já morreu? Além de que a Bíblia já deixa claro que as pessoas que já estão mortas não sentem mais nada ou pensam. Não tem mais influência sobre essa terra. Esses são aqueles que estão descansando, aguardando o chamado de Deus. A Bíblia compara a morte a um sono. Existe um episódio bíblico em que morre um jovem chamado Lázaro. As pessoas estão sofrendo muito com isso. Quando Jesus chega junto das pessoas, ele diz que aquele jovem apenas dorme. Jesus prometeu voltar a essa terra e, ao voltar, ele levará para si aquilo que pertence a ele, que são aqueles que aceitaram a salvação que ele mesmo ofereceu a cada um de nós. Os vivos serão transformados e os mortos serão ressuscitados e poderão então viverem eternamente. Por isso eu te convido, experimente hoje ter uma esperança além da morte. Experimente hoje ter esperança em Jesus. No próximo episódio do Experimenta, exploraremos o significado da salvação no contexto bíblico. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas Escrituras, ouvimos histórias inspiradoras de transformação para falarmos mais sobre o assunto. Iremos também visitar um corpo de bombeiros, que são pessoas que estão diretamente envolvidos em salvar outras vidas. Não perca esse episódio que promete enriquecer a sua jornada espiritual e oferecer respostas para perguntas profundas. E também será o nosso último episódio. Experimenta, aqui na TV Novo Tempo.